Olá, eu sou a Simone e no vídeo de hoje nós temos mais um exercício sobre derivadas parciais, que diz o seguinte: determine todas as derivadas parciais de primeira ordem da função z igual a f de x, y igual a ln de tangente de x sobre y, tá? Então, nós temos aqui uma função de duas variáveis, na variável x e na variável y. Então, nós temos que calcular as derivadas parciais de f em relação a x e de f em relação a y. Então, vamos fazer isso passo a passo aqui. Então, vamos começar com a derivada parcial de f em relação a x. Quando eu faço essa derivada parcial, a variável y eu enxergo como constante, tá? Eu tô calculando apenas a variação da função na direção x, é isso que quer dizer. Então, isso é d dx, derivada parcial em relação a x, da função f, que é logaritmo de tangente de x sobre y, tá? Então, vamos circular rapidamente a variável em relação à qual nós estamos derivando. Então, nós estamos derivando em relação a x, e x está aqui. E está multiplicado por 1 sobre y, como vocês podem ver aqui. Esse y que está aqui embaixo, na realidade, é 1 sobre y. Então, x está multiplicado por 1 sobre y, que é uma constante, porque y, nesse caso, é uma constante. Então, vamos calcular essa derivada. Então, é a derivada aplicando a regra da cadeia, tá? Da função externa, que no caso aqui é o logaritmo, e a gente sabe que a derivada do logaritmo é 1 sobre o que está no argumento do logaritmo, ou seja, dentro aqui do logaritmo, que no caso é tangente de x sobre y, vezes a derivada em relação a x, tá? De tangente de x sobre y, tá ok? Isso é igual, aí eu repito o primeiro, 1 sobre tangente de x sobre y, que multiplica, agora vamos ver qual é essa derivada, tá? A derivada da tangente é secante ao quadrado, tá certo? Secante ao quadrado de quem? De x sobre y. Novamente, a gente está aplicando a regra da cadeia, tá? Então, secante ao quadrado de x sobre y, vezes a derivada do que está dentro da tangente, ou seja, do argumento da tangente. Então, d dx, x sobre y. Certo, qual é a derivada em relação a x de x sobre y? Lembrando que aqui é 1 sobre y vezes x, tá? 1 sobre y é constante multiplicado por x. Logo, essa derivada aqui, o resultado é 1 sobre y, tá? Então, agora escrevendo tudo junto, o resultado, eu vou escrever assim. Em cima vai ficar secante ao quadrado x sobre y, que é essa parte aqui. E embaixo vai ficar o y multiplicado por essa tangente. Então, y vezes tangente de x sobre y. Tá ok, gente? Então, aqui está a derivada da minha função f em relação a x, tá? A derivada parcial de f em relação a x. Vamos agora calcular a derivada parcial de f em relação a y. Então, df dy. Agora, quem é constante é o x. X é constante. E isso é derivada em relação a y de quem? De ln de tangente de x sobre y. Então, vamos salientar a variável em relação à qual nós estamos derivando, é o y, tá certo? E aqui, na realidade,
o que eu vou fazer? Eu vou reescrever esse x sobre y da seguinte forma. Vai ser x, tá? Que multiplica 1 sobre y, tá? É a mesma coisa, só para deixar a variável em relação à qual nós estamos derivando separada da que é considerada constante. Tá ok? Agora, vamos calcular a derivada. Agora, eu vou fazer a derivada um pouco mais rápida, tá? Então, derivada, regra da cadeia, vai ser novamente derivada da função externa, logaritmo, então, é 1 sobre tangente de x sobre y, vezes a derivada do argumento. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, vezes secante ao quadrado de x sobre y, vezes, ainda falta derivar quem? A função que está aqui dentro do argumento da tangente. X é constante, eu vou simplesmente repetir x vezes qual é a derivada de 1 sobre y? É, como a gente já viu, é menos 1 sobre y ao quadrado. Ok? Agora, eu vou só reescrever isso tudo de uma forma mais organizada, levando aqui em conta que aqui tem um sinal menos aqui, tá certo? Então, eu vou colocar esse sinal menos aqui para fora. Aí, em cima, vai ficar o quê? Na parte de cima, no numerador, secante ao quadrado. E esse x aqui, né? Então, vai ficar x secante ao quadrado de x sobre y. Tá certo? Então, eu já coloquei esse e já coloquei esse. Está faltando quem? O y ao quadrado embaixo e a tangente. Então, vai ser y ao quadrado vezes tangente de x sobre y. Bom, e tá aqui, então, a derivada parcial da função f em relação a y, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Bom, mais para frente teremos mais exercícios como esse. Então, a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!